Pode se sentar, querido. Shalom a todos. Bom dia. Que bom que você está aqui e que eu também estou. 3 semanas que ficamos afastados da igreja, 3 semanas que eu não subo aqui no altar, que eu não prego. E para a gente que está acostumado a todo domingo, isso faz tanta falta, é algo estranho que acontece dentro da gente, um sentimento diferente. A gente fala, poxa, eu não posso ir à igreja, nós pegamos Covid. E passamos um pouco mal com esse processo todo. Depois o nosso filho mais novo, Josué, com um problema de hérnia, tinha que fazer uma cirurgia. E a gente descobriu, para vocês terem noção um pouco como é que funcionam as coisas, né? O tempo tem hora que é tão estranho tudo. A gente descobriu a hérnia dele em abril, no aniversário da Julie, onde ele pulou demais num pula-pula e a hérnia saltou. A gente falou, esse trem tá estranho. Descobrimos que era uma hérnia, tem que operar, aquela coisa toda e tal. E a gente foi fazer um orçamento com o médico particular, porque ele não tinha convênio. Aí o orçamento ficou assim, coisa absurda. A gente falou, meu irmão, você está ficando doido, é uma cirurgia, não é uma casa. A gente fez um plano de saúde dele e tínhamos que esperar a carência. A carência para a cirurgia são 6 meses, querido. A gente ficou desesperado, falou, meu Deus do céu. A hérnia volta para dentro, dá para esperar um tempo e tudo, mas Deus, Tu és maior que todas as coisas. E com 2 meses, irmãos, a cirurgia foi aprovada pela Unimed. Estava de 6 meses, com 2 meses foi aprovado. E a gente ficou tão feliz com aquilo, foi uma sexta-feira. Sexta-feira a gente saiu, foi para a chácara da Márcia, uma irmã nossa aqui da igreja. Passamos um final de semana maravilhoso lá, descansamos e tudo, voltamos. Terça-feira a cirurgia dele era quarta. Fez o teste do Covid nele, porque para operar o hospital precisa disso, centro cirúrgico pede. Depois eu tive Covid, a cirurgia foi cancelada. E a gente com o coração já angustiado, porque ela sai, e a gente tenta botar para dentro, tem hora que ela não volta, aquela coisa toda, pressão, a gente desorientado, falando, meu Deus, mas não é possível, e aí a gente começa a questionar Deus. E nesse processo de dificuldade, irmãos, que às vezes vem à nossa porta, passa tanta coisa no nosso coração, e neste momento, eu tive vários momentos com Deus, em 3 semanas. E Deus me trouxe uma palavra ao coração, a palavra que eu quero ministrar para vocês, que eu ia ministrar domingo passado, que domingo passado eu já estaria de volta. E na sexta-feira à noite, a hérnia do Josué não voltou para o lugar, a gente já preocupado com aquilo, fomos para o hospital, lá em Goiânia, hospital da criança, o médico nos atendeu muito mal, mandou a gente voltar para casa sem voltar a hérnia dele para o lugar. Era uma situação, queridos, que era uma situação de morte. Deus sustentou meu filho. No sábado a gente voltou para o hospital, chamaram a médica responsável, a médica voltou para o lugar a hérnia, a gente dormiu no hospital, não pude pregar domingo essa palavra. Na terça-feira ele fez a cirurgia, graças a Deus ele está aqui bem, perfeito. Deus tem sustentado a minha casa, a minha família, Deus tem suprido a gente nesse tempo. Tempo difícil, irmãos, 3 semanas, vivendo tantas coisas, parado. E quando a gente volta da cirurgia na terça-feira, já feliz, falando, meu Deus, acabou tudo. A gente passa nas piores noites da história da nossa vida, onde a gente vomitou muito. Lá em casa todo mundo. Teve um momento que eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Rebeca, chama uma ambulância, me leva para o hospital, faz esse povo tirar esse negócio de mim, que eu nunca vomitei tanto na vida. Você fala assim, meu Deus, eu passei por problema, acho que eu já foi o suficiente, eu não quero mais. Não quero mais. 3 semanas pesada, cansada, onde a gente passou pelo vale da sombra da morte, onde a gente entrou na fornalha ardente, onde a gente entrou na cova dos leões. Mas eu posso falar uma coisa para vocês, nós saímos vitoriosos, porque a vitória é nossa, no nome de Jesus. Queridos, o que a gente prega aqui, o que a gente ministra aqui, a palavra de Deus, ela é fiel, porque não importa se você passa por problemas, por dificuldade ou não, você vai sair disso, por quê? Porque o seu futuro é com Deus, mesmo morrendo. E nós nos esquecemos de tantas coisas no meio do caminho, porque, irmãos, de fato, eu começo a pregar neste momento. São tempos difíceis o que a gente está vivendo. Difíceis, estranhos, um tempo com tantos divórcios. Tantos divórcios. Um tempo com tanto uso de drogas. Semana passada um primo meu, que mora em Brasília, foi internado numa clínica.
divórcios aqui próprio dentro da igreja, quantos desde a pandemia, afastamentos de pessoas, doenças, brigas, contendas, falta de sonhos, dificuldade financeira, inflação, preços abusivos, mortes, tanta coisa acontecendo que nos afeta sem a gente nem mesmo procurar por elas. Me lembro do que meu pai me dizia quando eu era criança, adolescente, crescendo. Ele falava assim: meu filho, problema você não precisa procurar, porque ele vai te encontrar. E se torna verdade na nossa vida, principalmente quando você vai ficando adulto, não é mesmo? Começa a acontecer tanta coisa na sua vida. E isso pode afetar a nossa alma, pode afetar o nosso corpo, tudo que está acontecendo, que acontece, mas pode afetar principalmente o nosso espírito, e esse é o problema. Esse é o problema porque no final do meu processo de cura do Covid, de tudo que a gente viveu, eu aprendi muito de Deus. Foi um tempo de tamanho crescimento espiritual na minha vida, que eu louvo ao Senhor por isso. Porque a gente tem dificuldade de lidar com tudo que acontece conosco, que, digamos assim, é ruim. A gente tem dificuldade porque a gente não quer que nada de errado aconteça com a gente. Alguém aqui quer que alguma coisa errada aconteça com você? Ninguém é louco a esse ponto. Não é verdade? Ninguém. Nada contrário ao que a gente imagina, a nossa ideia de vida, a nossa ideia de futuro. A gente não quer essas coisas. Nós temos um padrão de pensamento otimista. Todos nós somos e pensamos assim. Veja bem, todo mundo vive na expectativa de que tudo irá bem, e mais do que isso, de que sempre irá melhorar. Não é mesmo? Você não vive assim? Nossa, tudo vai bem na minha vida, eu creio, eu acredito que tudo vai melhorar constantemente, sempre vai ser assim. Por vezes a gente pauta o nosso relacionamento com Deus dessa forma. A gente fala: Senhor, eu te sirvo. Senhor, eu creio no Senhor, eu acredito, eu profetizo, e dessa forma eu crio algo em mim que me blinda de tudo que eu acredito que é contrário ao meu bem-estar. Agora eu passo a ter o pensamento de que Deus é por mim, de certa forma eu me torno um super-herói e eu nunca vou sofrer derrota. Vamos lá, não vou usar nem a palavra derrota, eu vou usar o seguinte: poxa, peraí, eu espero o tempo inteiro por saúde, eu espero o tempo inteiro por riqueza, eu espero o tempo todo por proteção, enfim, eu espero por essas coisas porque agora eu sirvo, eu acredito em Deus. E eu declaro, eu profetizo, mas ainda assim acontecem coisas conosco que fogem ao que a gente esperava. Não é mesmo, queridos? A gente bate um carro, a gente briga com quem a gente ama, a gente perde o emprego, a gente fica doente, a gente até mesmo morre. E é aqui que muitos se perdem, porque é fácil perder o seu coração. Se perder em pensamentos, em achismos, em raivas, em iras, em julgamento, em criticar Deus, em julgar Deus, em colocar Deus contra a parede. Primeiro porque o nosso coração é enganoso. Está lá em Jeremias, a pastora Rebeca leu isso aqui: o coração do homem é enganoso. A gente pode pensar de uma maneira, mas ainda assim a gente pode se enganar, a gente pode se perder no meio do processo, porque o nosso coração ele é enganoso, a palavra do Senhor fala isso. Segundo, porque nós somos extremamente egoístas. A gente pensa, se não o tempo inteiro, quase o tempo todo em nós mesmos, no nosso próprio bem. Eu estou pensando na minha vida, eu não olho para o lado, eu não penso em como está o meu irmão, a minha irmã. Eu não paro nem mesmo para mandar uma mensagem para alguém, para perguntar se está bem, se precisa de algo. Egoísta, a palavra do Senhor fala para a gente, Gênesis 6:5, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha que seriedade ao ponto de Deus olhar para a humanidade e falar: meu Deus, ele falar ele mesmo, né? Eu mesmo, só tem maldade nesse coração. Irmãos, misericórdia por isso. Eclesiastes fala: o coração do homem, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. Que pesado que é o pecado que afeta a humanidade, queridos. Fala também Eclesiastes: não há só um justo na terra, ninguém que pratica o bem nunca peque. E ainda assim a gente exige de Deus tantas coisas.
A gente exige que Deus faça tudo para mim, que Deus faça a minha empresa superabundar, que Deus faça a minha vida ser perfeita. A gente vai pautando um relacionamento com Deus com base na perfeição da minha vida na terra. Terceiro, a gente não entende direito nem Deus, nem a obra de Cristo. Lá em Oséias ele fala assim: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento de Deus que se adquire no dia a dia é degrau após degrau, é um crescimento espiritual. A gente espera que Jesus age em nosso favor, não da maneira como Ele tem a soberania para fazer o melhor. Não, eu não quero que o Senhor faça o que o Senhor quer, porque eu sei que o Senhor faz o que é melhor. Eu quero que o Senhor faça o que eu quero. Mas a palavra do Senhor fala assim: peraí, o Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. A soberania de Deus, quando você recebe e aceita ela na sua vida, é você entender e confiar que Ele sabe o que você precisa antes de você pedir, e Ele sabe mais, Ele sabe o que é o melhor para a sua vida. Mesmo que o melhor seja passar por momentos de dificuldade. E como eu disse, não é nem que você procura, eles te encontram. Eles te alcançam em algum momento. Deus sabe cuidar de nós, mesmo sem a gente ver. E o entendimento da soberania de Deus, quando eu entendo isso, quando eu falo: Senhor, Tu és o Criador dos céus e da terra, de tudo que existe. O Senhor me criou, o Senhor me formou, como o salmista fala, no ventre da minha mãe, de uma maneira maravilhosa que eu não consigo nem explicar. Quando a gente entende que a gente está na mão desse Deus Todo-Poderoso, isso nos leva a nos colocar em suas mãos, entregar a nossa vida, consagrar completamente a Ele e em tudo dai graças. O apóstolo Paulo escreve isso: essa é a vontade de Deus para vocês. Meu Deus, pastor, eu dou graça em muitas situações, em coisas boas, abundantes que acontecem na minha vida, mas eu não sei dar graça em momentos difíceis. Mas em tudo dá graças, queridos, é saber que Deus está com você no momento do vale e no momento da montanha. É embaixo e é no topo, é em todos os momentos. Então, para eu entender Deus, para eu considerar esse processo de amadurecimento cristão, de evolução espiritual com Ele, entender a obra de Cristo de forma que eu possa adorá-lo e ter um relacionamento sadio com Ele, que não se baseia no que eu te sirvo, eu acredito, eu creio no Senhor, agora faça por mim. Vamos partir do que a palavra do Senhor fala para a gente. Lá em João, Jesus numa oração ao Pai, Jesus orando a Deus, disse: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Os proteja do maligno. Existe algo aqui que é de suma importância para a sua vida espiritual e caminhada com Deus. De certa forma, o mal com U, que é o contrário de bom no português, em algum momento baterá. Em algum momento vai acontecer com você alguma coisa que não está no seu planejamento. Algum momento, alguma coisa que você considera ruim vai acontecer com a sua vida. Mas é importante aqui o entendimento correto dessa oração de Jesus, nos livrar do mal com L, que é o contrário de bem no português. Nos livrar do maligno que tem um controle sobre esse mundo sistema, que tem levado inúmeras pessoas para o inferno, para a morte eterna, para a condenação. E aqui, queridos, a obra de Cristo é importante, por quê? Porque não foi uma obra pautada em solucionar a questão do mal com U. Jesus não veio à terra para resolver tudo que existe de mal, que é o contrário de bom para você. Esse não foi o propósito da vinda de Cristo aqui. Eu vou acabar com todas as doenças da terra. Não, elas continuam existindo. Mas sim nos tirar das garras, das mãos, do maligno, do diabo. A obra de Cristo existe porque Ele falou assim: ó, presta atenção, eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Hades significa local de condenação eterna. Existiu algo que foi rompido entre os homens e Deus, lá no Éden. A gente entregou o domínio que a gente tinha, porque tudo foi criado perfeito, e não havia doença, não havia choro, não havia tristeza, não havia nada, era perfeição, porque Deus estava presente. Deus havia criado. De repente, a gente dá esse domínio para as mãos de Satanás e agora o mundo, o sistema está tragando as pessoas todos os dias.
A gente pode sofrer com o que é mal com o, mas a gente nunca sofrerá do que é mal com ele. Jesus veio para nos resgatar do domínio do inferno, do diabo, da morte eterna, da condenação. Só que a gente esquece dessas coisas. A gente esquece que Jesus venceu e tem todo o domínio, toda a autoridade para livrar o homem do pecado, para livrar o homem da morte, para livrar o homem da condenação eterna. Jesus não veio à terra para nos fazer ricos, embora ele possa fazer. Ele não existiu para vivermos uma vida perfeita, que não enfrentaríamos uma doença ou um contratempo, não. A obra de Cristo foi para nos dar vida e vida eterna nele, para nos livrar da condição do pecado que havia nos afastado de Deus, irmãos. A gente, na nossa caminhada, a gente perde esses pensamentos, por quê? Porque a gente começa a olhar para o mundo. Eu desejo o mundo, eu desejo o que é bom, eu desejo o que tem de melhor, e Deus vai fazer isso por mim, porque eu tenho promessa, eu tenho irmãos. Pelo amor de Deus, o seu coração tem que estar firme em somente uma coisa em Deus. O Senhor me resgatou de algo que eu não conseguiria me livrar, que é a condenação eterna, a morte. Eu ia estar nas garras do diabo, eu sofreria eternamente. Mas não, eu quero que tudo dê bem agora, meu Deus. Irmãos, eu sei de uma coisa. A gente vai passar por essa vida tem altos e baixos. Mas existe um futuro que nunca mais vai ter altos e baixos, porque vai ser sempre altos. A gente se perde no meio do caminho. Jesus veio para nos livrar da separação suprema do nosso Criador. É uma obra redentora, ela traz resgate, redenção. Colossenses, Paulo escreve, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Poxa, que obra maravilhosa essa de Cristo. Mas então por que a gente fica triste, decepcionado, quando algo contrário ao que a gente imagina acontece com a gente? A gente sofre, a gente murmura, a gente critica, a gente reclama, a gente culpa Deus em meio de processos como esse. Talvez a gente pense que a gente tem um direito de pensar em Deus como um amuleto. Pensar em Deus como algo místico, que não permitirá que nada aconteça comigo, como um pé de coelho que eu penduro no retrovisor do meu carro, ou como uma fita que eu amarro no meu braço, como um cristal no pescoço, ou como um colar com aquele mal olhado que vai me afastar de todo mal. Às vezes eu acho que Deus é esse. E assim como tantas pessoas vivem no misticismo, existe um misticismo no meio da igreja também. Pessoas que procuram a solução para acontecer agora, que procuram por pessoas, que procuram por alguém, procuram por oração, procuram por alguma coisa para acontecer agora, por quê? Vive um misticismo. Irmãos, a fé é crer até o último momento que Ele vai agir, Ele vai fazer, mas eu não aguento passar por problemas. Eu sei, eu também não, é difícil demais, mas a palavra dele sempre me fala que a vitória é minha no nome de Jesus. Queridos, não é uma questão de misticismo, é uma questão de fé, é uma questão de posicionamento. Deus me colocou aqui, eu posso passar pelo que passar, Ele vai continuar sendo Deus, vai existir como Deus para sempre, eternamente. E Ele vai ser Deus na minha vida, porque eu passei a confiar nele. É assim, né, essa questão de misticismo. Nosso coração é enganoso, é isso que a palavra do Senhor fala. Porque mesmo após conhecer Jesus e andar com Ele, a gente vive preso no pensamento da vida passageira que a gente tem aqui. Passageiro. Nos esquecemos que fomos feitos nele para uma nova vida e uma vida eterna. Queremos as coisas deste mundo, queremos os manjares deste mundo, nosso pensamento está preso em coisas passageiras. Por isso a gente prejudica o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente passa por problemas, a coisa mais fácil de acontecer é a gente prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Nos afastamos de Deus quando nos sentimos mal por algo que pensamos que Deus deveria fazer, quando na verdade Ele já fez tudo. Queridos, é tão séria essa frase. Eu me afasto de Deus quando eu acho que Ele teria que agir como eu penso. Ele tem que fazer por mim o que eu quero. Ele tem que fazer por mim o que eu acho que é bom. Mas na verdade,
Ele já fez tudo por mim e por você, quando Ele nos resgatou. O profeta Daniel, ele tinha um pensamento diferente sobre todas as coisas. E é importante quando a gente encontra personagens na Bíblia que passam por coisas tão difíceis como nós passamos no nosso dia a dia, mas que tem um pensamento diferente acerca de Deus, porque isso nos ensina. A palavra fala que ele estava na corte do rei, era o lugar mais poderoso da época, era a Babilônia. Ele servia junto ao rei, ele tinha um cargo, uma função importante no governo. E ele poderia ter se deixado levar pelo sistema, porque quando você está numa posição, principalmente de riqueza, de poder, é muito fácil. Se você não tem o seu caráter muito bem arraigado em Deus, é muito fácil você se perder. Era fácil ele se perder para o maligno, para o mal com ele. Mas não, ele decidiu se abster. Ele sabia em seu coração, e esse aqui é um homem especial, ele orava a Deus 3 vezes ao dia, queridos. Ajoelhava na presença do Senhor, derramava o seu coração. Um homem que tinha seu coração não em coisas terrenas, não em coisas que poderiam acontecer com ele ou não, ele não vivia com medo. Diz a Bíblia em Daniel 1:8 que ele fala assim, ele decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Ele olha para a situação que ele está vivendo e ele fala assim, olha, eu não vou me contaminar com esse sistema, com o que o mundo me oferece, com o que todo mundo faz, com o que parece normal. Não, eu não sou essa pessoa. E ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Ele achou graça diante dos olhos do oficial. Quão bom é Deus quando você decide colocar o seu coração nas coisas dele e falar, Senhor, eu prefiro estar contigo do que viver um dia sequer longe dos teus átrios, Senhor. É o que o salmista escreveu também. Mas de repente as pessoas começaram a se levantar contra Daniel, a contender com ele por ele ser diferente. Daniel não era como eles eram, ele não se misturava ao sistema, e isso levou Daniel à cova dos leões. Daniel entrou na cova, mas a cova não era para ele. A cova havia sido feita para outras pessoas, para inimigos, para pessoas que se levantam contra o governo. Daniel servia ao rei com fidelidade. A cova não havia sido feita para ele, mesmo que ele a tenha conhecido. Irmãos, às vezes você vai passar por coisas que não foram feitas para você, mas você irá passar. A fornalha ardente não havia sido feita para aqueles 3 jovens hebreus que entraram lá. A palavra fala que do mesmo jeito que aconteceu com Daniel, se levantaram contra eles porque eles não se deixaram levar pelo sistema. E o rei e as pessoas que levaram ele sentaram, a palavra de Deus fala que eles sentaram, olhando para a fornalha, felizes por verem pessoas que eles não gostam. Esse é o sistema, feliz por ver pessoas que não gostam. Quantas vezes as pessoas não gostam, desejam o seu mal, e lançaram aqueles 3 jovens na fornalha, e eles sentaram assistindo aquela cena, imagina eles bebendo, felizes, comemorando, olhando, de repente alguém para e fala assim, peraí, quantas pessoas a gente jogou lá, não eram 3? Sim, eram 3. Por que eu estou vendo 4? Por que eu estou vendo 4? Porque você pode passar pela fornalha, pela cova, pelo vale da sombra da morte, e Jesus vai estar com você nesse processo, irmão. Por que eu estou vendo 4? Porque Jesus está lá dentro. A cova não foi feita para Daniel, mas ele a conheceu. Às vezes a gente não vai entender. O nosso coração não vai aceitar, porque ele é enganoso. Mas Deus fala para você, meu filho, minha filha, você pode não entender, você pode não aceitar, mas deixa eu te falar, desse lugar que você está, eu vou te tirar. Quão importante é esse coração em Deus. Quão importante é um coração quando você passa por aquilo, irmãos, que não se prega na igreja. O que a gente mais vê são palavras de motivação, são palavras que tudo vai dar certo, que tudo vai dar bem, seja próspero financeiramente, é esse tanto de coisa. Mas quem fala do vale, porque o que a gente mais vive no nosso dia a dia, irmão, são dificuldades.
E ainda assim a gente esquece no final do dia de louvar a Deus, porque Senhor, hoje eu venci, hoje eu tive emprego, hoje eu tive dinheiro, hoje eu tive saúde, hoje eu tenho uma cama para dormir, está um frio lascado lá fora, eu tenho um cobertor enquanto tantos não tem. A gente esquece porque a gente está sempre olhando para o amanhã, querendo mais. Mesmo que eu tenha vivendo em abundância, como Deus tem me sustentado, no pouco ou no muito, Ele é fiel com você. A gente esquece. Não somente o pensamento de Daniel, mas o coração dele estava nas coisas de Deus, no que é espiritual, sobrenatural. E por isso ele foi salvo. Quando eu vivo uma vida espiritual, irmãos, eu não mais sofro quando eu passo por algo ruim. Porque eu sei que Ele é fiel para cumprir. Mesmo que não aconteça como o meu coração deseja, eu sei que tudo é para a glória dEle. E em tudo eu vou dar graças. É assim, queridos. No meio do processo, quando a gente estava indo para Goiânia, do carro, e o meu filho, muito ruim, vomitando a noite inteira, com diarreia, indo para o hospital, ele dormindo no colo, a Júlia olha para ele, olha para mim, e fala, nossa, papai, estou com medo de Josué morrer. E eu ouço isso da boca de uma criança de 6 anos de idade. E naquele momento meu coração apertou de tal ponto que, irmãos, eu chorei uma única vez em todo esse processo. Uma única vez eu chorei. Quando a gente estava no hospital, a Rebeca entrou num quarto para fazer um exame, uma tomografia. E o Luquinha, você está aí? O Luquinha, ele é irmão do Daniel, meu cunhado. E ele chegou lá, ele é médico. E cara, foi a única hora que eu chorei. Na hora que você entrou, porque eu vi alguém se preocupando além de mim, além da minha esposa, na vida do meu filho, alguém que abriu mão do seu tempo, alguém que apareceu lá para dar amor. Eu chorei. Eu chorei porque eu vi, Pai, mesmo em meio à dor, o Senhor levanta pessoas para nos amar. Queridos, quão impactante é o amor, e só Deus é amor. Foi um momento que eu chorei, a Julie falou aquilo, eu não chorei, eu falei, filha, o que é isso? O que você está falando? Não vai acontecer nada, Deus é por nós, fica firme, confia. Mas eu chorei quando alguém estendeu para mim uma mão. Daniel foi jogado na cova, a cova não era para ele saiu de lá. Por quê, irmãos? Porque é assim, Jesus veio para nos livrar das mãos do maligno, do diabo. É isso que a gente tem que saber sempre. Nosso pensamento não pode estar em coisas ruins que acontecem com a gente, mas sim quem Deus é, porque Ele nos dá sua graça, seu favor, sua provisão, sua proteção e sua salvação. Ele é assim por você, porque é Deus, e é essa a essência dele. A essência de Deus é salvação. A essência de Deus é amor, a essência de Deus é estender as mãos, a essência de Deus é colocar você embaixo de suas asas e proteger você, a sua família e a sua casa. Creia nisso. Creia independentemente do quê? Creia independentemente do que você viver, creia independentemente do que os outros falarem, creia acima de tudo que Ele é Deus, Ele age em seu favor. Mesmo que você passe por coisas que você considera ruim. Ele é maravilhoso, irmãos. Agora eu sei que você pode estar ouvindo tudo isso com um monte de dúvida, falar, pastor, mas peraí, eu quero progredir. Eu quero prosperar, eu quero crescer. Pastor, eu não quero que nada aconteça comigo. Irmãos, eu também não quero. É ruim passar por coisas ruins, é ruim. E é sobre isso que eu quero falar com vocês rapidamente agora, nessa segunda parte da palavra, porque foi isso que Deus trouxe ao meu coração em todo esse momento de dificuldade. Um momento de coisas ruins. Porque existe um segredo aqui que Deus revelou. Veio uma revelação no meu coração sobre como ter. O que nós queremos? Todos nós queremos cada vez mais, porque esse é o processo do mundo, é abundância de itens, de informações e de coisas. E é engraçado porque tudo foi dado para a gente, começa com Jesus, esse é o Evangelho. Só que para você poder ter, você precisa dar. E a gente começa a entender sobre doação, que é o título dessa mensagem de hoje. Dar para ter.
Tem a ver com a soberania de Deus que vai acrescentando na sua vida dia após dia o que você precisa e o que Ele quer te dar. É graça, é favor imerecido, é bondade do Senhor. Tudo começa com doação e não tem nada a ver com a gente. E eu quero que nessa manhã a sua mente muda, que o Espírito Santo de Deus possa falar e trazer essa revelação à sua mente e coração. Porque para você poder ter no padrão de Deus, você precisa dar, você só recebe se der. Existe um processo aqui, é um princípio a ser obedecido e cumprido para você ser abençoado. É algo na sua vida que precisa ser constante, porque quanto mais você dá, quanto mais você se oferece, quanto mais você se entrega, se derrama, quanto mais você se dá, mais você receberá. E a sua vida mudará e coisas começarão a acontecer com você, mas a sua vida será mudada, será transformada, você será abundante, simplesmente porque você não está mais pensando em você. Você está pensando em pessoas, em todas elas que precisam daquilo que você tem de mais valioso, que é a presença de Deus. A presença que cura, que transforma, que liberta. Em Mateus 22, perguntaram para Jesus assim: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Jesus disse: ame ao Pai, ame Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, tua alma, tua força, teu entendimento, tudo que existe. Ele é Deus, Ele está em primeiro lugar. Só que Ele fala algo que é precioso, Ele fala assim: olha, o segundo mandamento é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. A gente só ama quando a gente se doa. O amor é ação. A gente comemora hoje o Dia dos Pais. Ontem a gente até fez uma frase, postamos no Instagram da igreja, que fala assim: nossa, Deus deu tudo que tinha. Deus se deu todo. Jesus se deu todo. Deus deu o melhor, Ele deu seu Filho. Jesus veio e se doou por completo. E o Espírito Santo de Deus se doa todos os dias por nós. O mandamento é este: ame a Deus, mas ame as pessoas, estenda a sua mão, faça algo que é além de você. Dê todos os dias, porque quanto mais você der, mais você recebe. É isso que Jesus está nos ensinando aqui, é uma entrega, e isso começou com Jesus. Esse é o Evangelho, irmãos. O Evangelho é totalmente altruísta. É melhor dar do que receber. Paulo escreve isso lá em Atos, Lucas escreve isso em Atos, ele fala assim, Paulo falando: a maior felicidade é em dar do que receber. Poxa, eu não estou pensando dessa forma, Senhor, porque na minha vida eu estou pensando somente em ter. E às vezes eu não tenho por causa disso, eu penso somente em mim. É o coração enganoso, é o coração egoísta. E quando eu fico ruim, fico doente, fico com um problema, eu estou pensando em mim da mesma forma, e eu esqueço, eu me fecho, eu paro, não falo com ninguém, não quero saber mais de ninguém, eu não quero fazer mais nada. Porque a minha vida está ruim. Mas o Evangelho é altruísta, Deus deu o seu Filho. Então a gente começa a entender esse processo e fala assim: peraí, eu não posso viver a minha vida pensando somente em mim. Primeiro ponto. Eu não posso viver minha vida o tempo inteiro focado em ter. Quando eu ajo assim, eu não recebo. O maior exemplo nosso que é Jesus, Paulo escreveu: olha, nada faça por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você. Considerar os outros superiores a mim? Meu Deus, isso não foi me ensinado na escola. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Meu Deus, eu tenho que cuidar somente dos meus, eu tenho que cuidar dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo. O Criador dos céus e da terra, o arquiteto de Deus que criou todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Ele disse ao Pai: Pai, me envia, eu vou salvar eles. Como, Jesus? Eu vou me entregar por completo. Eu vou me dar todo. Esvaziar-se de si mesmo. Queridos, que processo é esse de Cristo? Vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homem, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, por ter dado, por ter se doado, por ter se esvaziado, por ter olhado para os outros, por ter se importado com quem está ao lado, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É dar para ter. Dar para ter. Esvaziou-se totalmente de si. Por isso ele ganhou toda a autoridade. Jesus aproximou-se dos discípulos e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Tem um nome sobre todo nome, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu ao homem que está acima de todo nome. Sentou-se à direita de Deus. Pedro escreve, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Hebreus escreve sobre a superioridade de Cristo, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que existe por sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Ele é nosso maior exemplo e ele nos ensina. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Tudo que existe foi criado por ele e para ele. Ele é antes de tudo e nele tudo está. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito entre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto na terra quanto no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue que foi derramado na cruz. Então em Deus, queridos, é sempre para frente, nunca para trás. Em Deus nem mesmo uma questão de presente, em Deus sempre é uma questão de futuro, porque o presente Deus cuida. Jesus disse, ensinando aos seus discípulos, falando: poxa, por que vocês estão se preocupando com o que comer, com o que vestir? Olha as aves do céu, elas não fazem nada, Deus os sustenta. Olha os lírios do campo, eles não fazem nada e Deus os sustenta. Vocês não são maior do que todas essas coisas. A gente preocupa com o presente nosso e Deus fala para a gente: meu filho e minha filha, não preocupa, isso é promessa minha. Você não vai mendigar o pão, você vai ter o que comer, você vai ter o que vestir. É sempre para frente, nunca para trás, eu não vou retroceder. Meu Deus, eu passei por tanta coisa, eu enfrentei a morte, eu olhei para a morte na cara dela, sim. Mas graças a Deus que nós não somos daqueles que retrocedem. A palavra do Senhor fala isso, nós somos aqueles que continuam, é para frente que o Filho e a Filha de Deus anda, porque é na frente que o Senhor Jesus Cristo está nos esperando. Diga, meu povo, que avance, que marche, que vá para frente, não olhe para trás, não pare, nem foque no presente. O presente Deus te sustenta, o presente Deus te guarda, ainda que você passe por coisas que fogem ao que você pensa. Ainda assim, não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem tesouros no céu. Ser cristão, irmãos, nada tem a ver com a gente, ou com o que a gente julga precisar, de acordo com padrões humanos, mas sim no que Deus deseja fazer através de nossas vidas. Isso é ser cristão. Pai, eu me dou ao Senhor. Se é necessário doação, eu faço a vontade do Pai, porque foi isso que Jesus ensinou. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Se é para ter doação, agora eu sou um com Cristo, porque Ele disse: Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, e nós sejamos um com eles. Se é para ter doação, eu vou cumprir a palavra do meu Deus, porque Jesus diz: quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Se é para ter doação, eu vou cumprir as palavras dele, porque ele falou assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Já estou caminhando para o final, queridos. Agora preste atenção nisso. Qual foi a última vez que Deus atuou através da sua vida de tal modo que você reconheceu tratar-se indubitavelmente, sem nenhuma sombra de dúvida, de uma ação divina? Quando foi a última vez que você de fato abriu seu coração e falou: Senhor, se o Senhor quiser me usar,
mesmo que isso vá contra o que eu penso, mesmo que isso vá contra o tempo, mesmo que isso me incomode. Mas quando foi a última vez que você se sentiu ser usado por Deus para abençoar os outros? Doação, queridos. A gente, às vezes, foca somente em coisas. Doação é dinheiro. Doação é cesta básica. Doação é vida derramada. Doação é entrega total. Doação quando você sabe que não tem que ser sobre você, mas tem que ser sobre Jesus Cristo. Sobre Deus. Uma doação completa sua para o reino de Deus, uma doação de amor, porque você foi amado primeiro. Uma doação sem pensar em nada, sem pensar em recompensa ou no muito obrigado, porque a gente não recebe isso, tem hora. Mas não importa, porque a gente não faz para as pessoas, a gente faz para Deus, irmãos. Obrigado por se doar, por se derramar, por fazer isso por mim, por nós. Não, às vezes as pessoas não vão fazer isso. A gente esquece frequentemente que a ação de Deus através de nossa vida precisa acontecer e isso não pode depender do nosso humor ou condição. Não, hoje eu estou ruim, hoje eu estou mal, hoje eu estou triste, hoje eu estou com dor, hoje eu estou com tanta coisa. Não fala comigo, eu não quero sair de casa, não vou mandar uma mensagem, não vou atender essa ligação, não vou fazer nada. Servir a Deus não tem nada a ver com o nosso humor ou condição. A gente tem que estar sempre disponível e querer cada vez mais ser canal de bênção. Mesmo que isso não resulte em retorno ou bênção como nós imaginamos ou queremos. Mesmo que não recebamos recompensas humanas. Pedro disse para aquele que estava pedindo esmola, me ajuda, me dá uma esmola. Pedro falou assim, meu amigo, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou. Às vezes você não tem aquilo que as pessoas precisam, que elas acham que precisam. As pessoas acham que precisam de dinheiro. Aquele cara não sabia o que Pedro tinha. Pedro falou assim, cara, eu não tenho isso, mas o que eu tenho eu te dou no nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Dinheiro nenhum poderia comprar aquela cura. Dinheiro nenhum no mundo poderia comprar aquela cura. Dinheiro nenhum no mundo pode comprar o amor que você tem para dar para alguém que precisa. Dinheiro nenhum no mundo. Uma condição não depende da outra, queridos. Preste atenção que eu estou finalizando. Estar com dificuldade em alguma área da sua vida não significa que você está sem a presença de Deus. Perguntavam para Jesus às vezes, Senhor, quem pecou para ele ter essa condição? Jesus falou, ninguém. Passar por problema não significa que você está sem a presença de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus está com você no vale, Ele está com você na montanha, Ele está com você em todos os lugares. Agora, quando eu estou numa situação difícil, eu não posso ajudar as pessoas, não posso mudar as situações à minha volta no nome de Jesus. A gente não vê Pedro reclamando pelo fato, cara, eu não tenho dinheiro e chorar por causa disso, não. Ele fala assim, eu deixo claro para você que eu tenho um outro tesouro que se torna para aquela pessoa muito maior do que o dinheiro seria. Naquela noite no hospital, eu lembrei de outro fato, pastora Creuza. O seu filho foi lá, o pastor Cleito, com a Karina. E ele chegou no hospital, a Beca falou, nossa, eles são bonitinhos demais, né? Fazer isso de madrugada. E ele foi lá, e eu saí. Ele falou, cara, se tiver precisando de alguma coisa, você me fala. Se tiver precisando de dinheiro, você me fala. Falei, graças a Deus eu não estou precisando, Deus tem me suprido, me sustentado. Mas Ele me deu algo que foi maior do que o dinheiro pode me dar. E eu mandei uma mensagem, falei, cara, obrigado por você ter ido lá. Ele respondeu, que isso, cara, nós somos família. Isso me marcou, pastor. Isso me marcou. Você consegue ver e perceber que as pessoas, e mesmo nós, podemos querer o que julgamos ser melhor. A gente sempre pensa assim, eu quero e eu oro a Deus por aquilo que eu julgo ser melhor. A gente não tem a mínima ideia do que é o melhor de Deus. A gente não tem a mínima ideia do que é o melhor de Deus. Aquilo que Ele tem para nós, que Ele nos dá quando nós servimos e nos doamos. Quando você se entrega para Deus, querido, Ele cuida da sua vida de uma maneira que você não consegue nem imaginar.
Isso traz um retorno e benefício para a sua vida que você não consegue entender. Olha o que o texto fala. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso para mim faz todo um sentido novo, que eu falo assim, meu Deus, quantas vezes eu fico pensando, realmente eu quero isso que é o melhor, eu oro por isso, oro por aquilo, mas eu não consigo nem imaginar o que Deus tem de melhor para mim. A palavra do Senhor fala isso, irmãos. Deus tem algo tão perfeito e maravilhoso para a sua vida, que você não consegue nem imaginar, você não consegue nem sonhar, você não consegue nem sentar e pensar, porque o que Ele tem para você, dentro da soberania dEle, é tão perfeito. Você está nas mãos dEle, e Ele tem que cuidar de você de tal maneira, que não importa se você passa por coisas boas ou ruins, quanto mais você se entrega e se doa, mais Ele vai fazer e trazer benefícios para a sua vida. Isso é pensar como Deus pensa. Isso é ser cristão. Sabe, irmãos, para finalizar, a gente tem que aprender mais. Eu olho para mim que cresci na igreja, nasci dentro da igreja, cresci na igreja. Olha para mim que decidi por Jesus aos 19 anos de idade e não voltei atrás. Olha para mim que me tornei pastor em 2014, porque esse era meu sonho. Quando eu conheci Jesus, de fato, com 19 anos, eu falei, Senhor, eu quero ser pastor, porque se não for pastor, eu não vou ter alegria na minha vida. E ser pastor não é uma coisa muito boa para se pedir não, irmãos, porque é uma coisa meio ingrata, sabe? Não é, pastor, querido? Não é uma coisa muito boa para se pedir, não. A gente mais sofre, eu acho, do que tem alegria. Mas faz parte do processo. Faz parte do processo. Tem um ano que esse culto começou. Esse culto foi um sonho do nosso coração. Eu falei, pastor, assuma esse culto da manhã. A gente começou o culto em março do ano passado, 2 semanas de culto, veio a pandemia e travou tudo. Veio a dificuldade, a gente começou a fazer live, meu Deus, mas logo agora, era o sonho, era algo que eu julgava ser melhor. Um ano que a gente está aqui cumprindo o chamado de Deus, o propósito de Deus. Mas eu vejo tanto que eu tenho que aprender e o quanto eu louvo a Deus por ter passado por dificuldade. Porque eu não lidei bem com ela no início. Confesso para vocês, eu pequei. Eu declarei, Senhor, mal nenhum chegará à minha tenda, eu criei na Tua palavra, eu professei a Tua palavra, acho que agora sabe disso igual eu. E a Tua palavra, Pai, cadê a Tua palavra? Eu estou rasgando meu coração para vocês, queridos. E no final do processo, eu me senti como Jó, eu falo, Deus, eu entendi. No final, eu entendi. No final, parece que eu conheci o Senhor agora. Eu conheci o Senhor agora. Depois de tantos anos, depois de ministério. A gente precisa aprender de Deus, irmãos, todos os dias, cada dia mais. Crescer espiritualmente. Entender a obra de Cristo. Entender quem nós precisamos ser para as pessoas. Eu finalizo dizendo isso, a gente deve pensar além de nós, a gente tem que nos doar mais. Preocupar mais com o reino de Deus, preocupar mais com as pessoas que Ele quer alcançar. Cuidar mais uns dos outros, cuidar mais da igreja, cuidar mais de nossos pastores. Cuidar mais dos seus pastores que se doam tanto por vocês. Que se preocupam em, meu Deus, como é que eles estão, como é que eles vão estar, o que o Senhor quer falar ao coração. Trazer uma palavra de alegria, de ânimo, de salvação. Isso é um pouco da minha doação. Por amor a Deus. Por amor a Jesus, amor à igreja que eu tanto amo. A igreja de Cristo e a igreja local, a igreja Shalom. Amor ao reino. E amor a vocês. Para ter, você precisa doar. Doe-se. Como Jesus fez, esvazie de você completamente em favor dos outros. Quanto mais você doar, mais Deus vai te abençoar. O Evangelho é doação, queridos. O Evangelho é doação. Vamos ficar em pé.
Eu louvo a Deus por estar aqui. Agradeço a cada um de vocês que subiram à casa do Senhor. Neste domingo de manhã, dia dos pais. Eu já quero orar pelos pais presentes. Mas eu louvo a Deus por vocês estarem aqui. Eu louvo a Deus por eu estar aqui. Porque isso aqui é o que eu mais amo fazer na vida. Quando eu sento, queridos, para preparar uma palavra que dá ali 10 páginas, 11 páginas num Word. E eu vou escrevendo, Deus vai falando no meu coração, e a coisa vai saindo, vai fluindo. Eu falo, Deus, isso aqui é tão bom. É tão bom. É tão bom poder falar para as pessoas que existe algo melhor do que tudo que está aí, porque tem muita gente achando que isso aí tudo é o melhor, irmãos. Tem muita gente sem entender, sem saber que Deus imagina algo muito superior para si. Como eu falei no início, irmãos, tantos divórcios acontecendo, tanto uso de drogas, tanta tristeza, tanta morte. A gente às vezes esquece, eu lembrando nesse ano, eu perdi um pastor da igreja que eu era em Goiânia, e na mesma semana morreu ele e o filho. Eu esqueci disso, eu lembrei nessas semanas passadas, eu chorei. Quanta coisa aconteceu nesse último ano. Mas irmãos, a gente precisa aprender uma coisa, no mundo, a gente pode ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso deixa pra gente um exemplo. Eu estou passando por coisa ruim, não foca nisso não, foca que Ele está com você dentro daquilo que você está passando. Não fica pensando em Deus como um amuleto, imaginando uma vida perfeita, aqui na terra, não, perfeito não vai ser aqui na terra, Jesus sofreu, queridos. Eu me lembro de uma vez no acampamento, a Sara, indignada, com os meninos adolescentes, e no acampamento de jovens, eu acho, eu falei para ela, cara, fica tranquila, por que você está assim? Não fica desse jeito, não. As pessoas mataram Jesus, que era bom, que era perfeito, que fez tudo e se doou. Agora Jesus se doou até o final, ele fala, pai, até o final eu fui obediente. Até o final, pregado naquela cruz, ele olhou para aquelas pessoas e falou, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Até o final ele amou, e ele amou por inteiro. Isso nos ensina uma coisa, é sair daqui, queridos, e amar. Se doar, ajudar, respeitar, fortalecer um ao outro, enviar uma mensagem, ligar, enviar um bolo. Obrigado, Glória. É amar. Esse é o Evangelho, irmãos. Evangelho não é ficar fazendo gracinha em cima do púlpito, falando de prosperidade financeira, não. O Evangelho é a gente fazer aquilo que Jesus veio fazer na terra, amar e resgatar. Amar as pessoas para que elas sejam resgatadas das garras do mal, como a gente leu, para que elas sejam salvas e tenham a vida eterna, que elas não precisam ir para a clínica de reabilitação de drogas, para que elas não precisam ter seus casamentos destruídos, para que elas não precisam tomar remédio para dormir. É para isso que a gente tem que sair daqui e amar as pessoas. Vocês estão me entendendo? Amém por isso? Quantos querem isso? Levante sua mão. Pai, eu louvo ao Senhor neste momento, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor deu tudo o que tinha por nós. Obrigado, Pai. Porque o Senhor deu o melhor, o Senhor deu o teu filho. Obrigado, Jesus, porque o Senhor um dia decidiu, falou, Pai, eu entrego a minha vida. Que a gente não perca esse exemplo, Pai, no nosso dia a dia. Que a gente não foque em nós mesmos o tempo inteiro. Que a gente veja o outro e estenda as mãos. Que a gente possa amar mais e que a gente entenda sobre doação. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe do Senhor. Que possamos viver uma vida, Pai, com este coração. Um coração de entrega. Um coração de amor. Nos abençoe como igreja. Que possamos crescer no teu entendimento, no teu conhecimento. E que possamos romper, Pai, dentro do Evangelho para a expansão do teu reino e levar o amor a essas pessoas que tanto precisam nesses tempos, Pai, tão difíceis que a gente tem vivido. Nos guarda, Pai. E que mesmo passando pelo mal, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, mesmo passando pela cova dos leões, a gente saiba que o Senhor é conosco e que a vitória é nossa no nome de Jesus.
Nos abençoe, Pai, é o que eu te peço. Aleluia. Quantos podem aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus.